Você já sentiu isso? Aquela conexão que parece um roteiro de filme. As conversas que varam a madrugada. A sensação de que, pela primeira vez, alguém realmente enxerga a sua alma. Você se entrega, mostra suas vulnerabilidades, seus sonhos mais bobos, seus medos mais secretos. A cada mensagem recebida, seu coração dispara. A cada encontro, você tem mais certeza. É essa pessoa. Tem que ser. Você começa a construir pequenos futuros na sua mente, a imaginar os domingos de manhã, as viagens que farão, a forma como contarão a história de como se conheceram. Você entrega o seu melhor, a sua versão mais pura, mais paciente, mais apaixonada. E por um tempo tudo é recíproco. A intensidade é uma via de mão dupla. Até que um dia, algo muda, uma brisa fria que você não sabe de onde veio. As respostas começam a demorar mais. As palavras ficam mais curtas. O interesse parece se dissolver no ar, como fumaça. E você fica ali com o celular na mão, relendo as conversas antigas, tentando encontrar o ponto exato onde tudo começou a desmoronar. Aquele sentimento de euforia é substituído por uma ansiedade que corrói o estômago. Você se pega analisando cada palavra, cada vírgula, cada silêncio. A pessoa que antes te colocava num pedestal, agora te trata com uma indiferença que dói mais do que qualquer briga. E o que resta é o eco da sua própria voz. A sensação de ter sido apenas um capítulo curto e descartável na vida de alguém. É nesse silêncio que as perguntas começam a gritar dentro de você. O que eu fiz de errado? Por que a intensidade simplesmente desapareceu e deu lugar a esse vazio? Será que eu sou tão fácil de descartar assim? Você se olha no espelho e já não reconhece a pessoa confiante que era. Resta apenas a dúvida, a insegurança e uma dor profunda de ter entregue seu tesouro mais precioso para alguém que, no final, não soube o que fazer com ele. Essa sensação de ser substituível, de não ser o suficiente para manter alguém por perto, não é um problema de valor. Nunca foi. O que acontece é que você esteve tentando falar uma língua emocional que não era a da outra pessoa, tentando preencher um espaço com as ferramentas erradas. O apego não nasce da perfeição, do esforço ou da entrega total. Ele nasce de mecanismos muito mais profundos e inconscientes. E hoje, você vai entender os dois segredos que governam essa força poderosa. Porque você não precisa lutar para ser amado. Você precisa entender o que faz o amor permanecer. E a sua forma de se relacionar com o mundo começa a mudar agora. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Vamos ser sinceros. A maioria de nós acredita numa ideia quase infantil sobre como as pessoas se apegam. Acreditamos que se formos bons o suficiente, interessantes o suficiente, bonitos o suficiente ou bem-sucedidos o suficiente, as pessoas naturalmente irão nos querer por perto. Passamos a vida inteira tentando montar esse quebra-cabeça, adicionando peças que acreditamos que nos tornarão mais amáveis. Um diploma, um corpo sarado, um bom emprego, um senso de humor afiado. E ainda assim, vemos pessoas que não têm nada disso construindo conexões profundas e duradouras, enquanto nós, com todas as nossas peças polidas, continuamos a colecionar começos que nunca chegam ao meio. A frustração que nasce daí é imensa, porque parece que estamos jogando um jogo cujas regras ninguém nunca nos ensinou. E a verdade é que as regras existem. Elas apenas não estão na superfície. Elas não são sobre o que você faz, mas sobre o que você representa na mente inconsciente da outra pessoa. O grande psicanalista Sigmund Freud, ao estudar a mente humana, desvendou que nossas escolhas amorosas e nossos vínculos mais fortes raramente são lógicos ou conscientes. Eles são ecos de um passado distante, respostas a necessidades que nem sabemos que temos. É aqui que moram os dois segredos do apego. O primeiro deles é o que podemos chamar de o espelho do passado. Imagine que cada um de nós carrega dentro de si um mapa emocional. Esse mapa foi desenhado na nossa primeira infância, pelos nossos primeiros amores, nossos pais ou cuidadores. Foi ali que aprendemos o que é o amor, como ele se parece, qual é o seu gosto e principalmente como se luta por ele. Se você teve pais que eram muito presentes, carinhosos e que te davam segurança, seu mapa te diz que amor
é sinônimo de paz e conforto. Mas se você teve pais que eram distantes, críticos, imprevisíveis ou ausentes, seu mapa emocional registrou uma verdade muito diferente. A de que o amor é algo que precisa ser conquistado, é uma batalha, uma busca incessante por validação. Agora, aqui está a chave. Na vida adulta, nós não procuramos por pessoas perfeitas. Nós procuramos inconscientemente por pessoas que se encaixem nesse mapa emocional que já existe dentro de nós. Nós procuramos por pessoas que nos façam sentir em casa, e casa nem sempre é um lugar feliz. Às vezes, casa é o caos familiar, a distância emocional, a necessidade de provar o nosso valor. Freud chamou isso de compulsão à repetição. É a tendência humana de repetir nos relacionamentos adultos os padrões de relacionamento da nossa infância, numa tentativa desesperada de, desta vez, conseguir um final diferente. Pense na história de Mariana. O pai dela era um homem brilhante, mas extremamente crítico e emocionalmente distante. Ele raramente a elogiava. O amor dele era uma meta inalcançável. Mariana cresceu sentindo que precisava ser perfeita para merecer uma migalha de sua atenção. Hoje, aos 30 anos, Mariana é uma mulher incrível, inteligente, bem-sucedida, bonita. Mas ela se sente irresistivelmente atraída por homens exatamente como o pai dela. Distantes, críticos, homens que a colocam numa constante prova. Quando ela conhece um cara legal, atencioso e que a valoriza desde o início, ela sente tédio. Não há desafio, não há jogo. Aquele amor tranquilo não se encaixa no mapa emocional dela. O inconsciente dela não o reconhece como amor. O apego, nesse caso, não é gerado pela bondade dele. O apego para Mariana é gerado pelo homem que representa o desafio paterno. Ela se apega a ele não apesar da distância dele, mas por causa dela. Porque o inconsciente dela sussurra: desta vez vai ser diferente. Desta vez eu vou conseguir o amor que ele não me dá. Desta vez eu vou consertar a ferida original. A pessoa não se apega a você. Ela se apega à oportunidade de curar uma ferida antiga através de você. Esse é o primeiro segredo. As pessoas se apegam a quem representa um eco familiar, a quem se encaixa no seu drama particular. Elas não se apegam à sua perfeição, mas sim à forma como você ressoa com a história não resolvida delas. Entender isso é libertador, mas também é uma ferramenta poderosa. Não se trata de manipular ninguém, mas de compreender a dinâmica oculta. Quando você conhece alguém, em vez de apenas mostrar suas qualidades, tente entender o mapa emocional daquela pessoa. Qual é a história dela? Quais são as suas feridas não ditas? Se você percebe que a pessoa teve uma mãe ausente, a sua presença constante e acolhedora pode se tornar um porto seguro e irresistível. Se ela teve um pai que nunca reconheceu suas conquistas, o seu olhar de admiração genuína pode ser a coisa mais viciante do mundo. Você não está fingindo ser algo que não é. Você está escolhendo qual parte da sua autenticidade irá ressoar mais fundo com a necessidade inconsciente do outro. Você se torna a peça que faltava no quebra-cabeça emocional daquela pessoa. Você não é apenas uma pessoa interessante. Você se torna a resposta para uma pergunta que a alma dela vem fazendo há décadas. E isso, meu amigo, gera um nível de apego que nenhuma qualidade superficial consegue criar. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Agora, se o primeiro segredo está ancorado no passado da pessoa, o segundo segredo está totalmente focado no presente dela, no seu senso de identidade. Podemos chamá-lo de o preenchimento do vazio. Nenhum de nós é completo. Todos nós temos inseguranças, sonhos não realizados, versões de nós mesmos que gostaríamos de ser. Temos um eu ideal na nossa cabeça, aquela pessoa que seríamos se tivéssemos mais coragem, mais talento, mais tudo. O segundo segredo do apego é este: as pessoas não se apegam a você, elas se apegam à pessoa que elas se tornam quando estão com você. Deixe-me explicar melhor. Quando estamos com alguém, essa pessoa funciona como um espelho. Mas não um espelho que reflete quem somos, e sim um que reflete quem poderíamos ser. Se ao seu lado a pessoa se sente mais inteligente, mais engraçada, mais corajosa, mais viva,
Ela não se apegará a você, mas sim a essa versão elevada de si mesma que só existe quando você está por perto. Você se torna o catalisador do eu ideal dela. Pense na história de Lucas. Lucas sempre se sentiu um cara mediano. No trabalho, ele fazia o que era pedido, mas nunca se destacava. Com os amigos, ele era mais o ouvinte do que o contador de histórias. Ele tinha uma paixão secreta por astronomia, mas raramente falava sobre isso, com medo de parecer nerd ou entediante. Ele se sentia, na maior parte do tempo, invisível. Então, ele conheceu Ana. E Ana tinha uma curiosidade genuína. Quando ele, timidamente, mencionou uma constelação, ela não mudou de assunto. Ela pediu para ele falar mais. Os olhos dela brilhavam enquanto ele explicava a formação das estrelas. Com ela, ele não era o Lucas mediano. Ele era o Lucas, o astrônomo fascinante. Ana ria das piadas dele, pedia a opinião dele sobre filmes, elogiava a forma como ele pensava. Lucas não se apaixonou apenas por Ana. Ele se apaixonou perdidamente pelo Lucas que existia quando estava com Ana. Aquela versão dele era mais confiante, mais interessante, mais apaixonante. A presença de Ana preenchia o vazio que ele sentia, o abismo entre quem ele era e quem ele gostaria de ser. Se afastar de Ana significaria não apenas perdê-la, mas perder a melhor versão de si mesmo. O apego dele não era apenas a ela, era a sua própria identidade potencializada. Este segredo é a arte de fazer o outro se sentir extraordinário. Não com elogios falsos, mas com atenção genuína. É a prática de enxergar o ouro que existe dentro de cada pessoa, mesmo que ele esteja coberto de poeira. É sobre fazer perguntas que mostrem que você não está interessado apenas na superfície, mas na complexidade da alma do outro. É sobre lembrar a pessoa dos sonhos que ela esqueceu, sobre encorajá-la a ser a versão mais autêntica de si mesma. Quando você faz isso, você deixa de ser apenas uma companhia agradável e se torna uma necessidade emocional. A sua presença se torna sinônimo de autoexpansão, de crescimento, de vida. A pessoa se torna dependente não de você, mas da sensação de ser a melhor versão de si mesma que você proporciona. É por isso que, muitas vezes, vemos pessoas incríveis presas a relacionamentos com pessoas que, de fora, não parecem ser grande coisa. O segredo é que essa pessoa comum domina a arte de fazer o outro se sentir um gigante. Então, como aplicar isso de forma prática e ética? Comece a ouvir mais do que fala. Ouça não para responder, mas para compreender. Qual é a paixão escondida da pessoa à sua frente? Qual é o talento que ela minimiza? O que a faz sentir viva? Encontre esse ponto e coloque luz sobre ele. Seja o fã número 1 dos sonhos dela. Desafie-a a ser mais do que ela pensa que pode ser. Quando você para de se preocupar em ser interessante e passa a se preocupar em fazer o outro se sentir interessante, a mágica acontece. Você se torna a fonte de uma das emoções humanas mais poderosas, a sensação de ser verdadeiramente visto e valorizado. Juntando os dois segredos, temos a fórmula completa do apego profundo. O primeiro segredo, o espelho do passado, cria a conexão inconsciente, a sensação de familiaridade e de que há um assunto pendente a ser resolvido com você. É o que puxa a pessoa para a sua órbita. O segundo segredo, o preenchimento do vazio, é o que a mantém lá. É o que faz a sua presença ser associada a sentimentos de crescimento, valorização e felicidade. Um cria a atração, o outro cria a permanência. É crucial entender que isso não é um manual de manipulação. Pelo contrário, é um chamado para um nível mais profundo de empatia e de conexão. Tentar aplicar essas técnicas de forma vazia e calculista não funciona, porque as pessoas sentem a falta de autenticidade. A verdadeira maestria vem de um lugar de genuíno interesse pelo outro e, acima de tudo, de autoconhecimento. Porque, no final das contas, a pergunta mais importante se volta para você. Qual é o seu mapa emocional? Você está repetindo padrões? Está procurando em outros a cura para as suas próprias feridas da infância? E qual é o seu vazio? Você precisa da validação de alguém para se sentir completo? Você se torna uma versão melhor de si mesmo apenas quando está com uma pessoa específica?
A jornada para criar conexões verdadeiras começa dentro de nós. Quando você entende seus próprios padrões, para de projetá-los nos outros. Quando você aprende a preencher seus próprios vazios, para de exigir que os outros o façam por você. Você se torna uma pessoa inteira. E uma pessoa inteira não busca alguém para se completar, mas sim para compartilhar sua plenitude. E essa energia, a energia de alguém que se conhece, que se cura e que não precisa de nada do outro, mas que genuinamente se interessa pela alma alheia, é a força mais magnética que existe. As pessoas não se apegam a você porque você decifrou um código. Elas se apegam porque perto de você, elas sentem que também podem se tornar inteiras. Você se torna não apenas um amor, mas um guia. E esse é o tipo de vínculo que nem o tempo, nem a distância, nem as dificuldades da vida conseguem quebrar. A verdadeira conexão não é sobre prender alguém, é sobre inspirar alguém a voar ao seu lado. Me conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido. Sua experiência pode ajudar alguém que precisa ouvir isso hoje. E se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve para fazer parte dessa comunidade que acredita em mudança. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.